Um jato executivo ultrapassou os limites da pista durante uma rejeição de decolagem no aeroporto de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Essa interrupção do procedimento foi muito noticiada na época por envolver um artista famoso no Brasil. No vídeo de hoje, veremos os fatores contribuintes para esse evento de excursão de pista, bem como outros aspectos importantes para a prevenção que deixaram de ser abordados no relatório de investigação. Em maio de 2018, um jato executivo Citation Excel estava realizando a corrida de decolagem do aeroporto de Juiz de Fora quando foi executado o procedimento de rejeição de decolagem, RTO. O aparelho extrapolou os limites longitudinais da pista e terminou no meio da vegetação no prolongamento da reta de decolagem. A aeronave teve danos leves e todos os passageiros saíram ilesos. A ocorrência foi investigada pelos órgãos do CIPAER. O evento foi classificado como incidente grave não por causa das consequências reais, mas pelo potencial de resultar em um acidente aéreo. O relatório final, publicado pelo CENIPA, apontou os seguintes fatos. Tripulação. A tripulação era composta por 2 pilotos. O piloto em comando, PIC, possuía licença de piloto de linha aérea, PLA, tinha mais de 3.000 horas totais de voo e cerca de 1.900 horas no modelo. O piloto segundo em comando, SIC, possuía licença de piloto comercial em avião e tinha cerca de 1.400 horas totais de voo e 162 horas no modelo. Ambos estavam com suas habilitações no tipo C-56X e de voo por instrumentos em avião, IFRA, válidas. Segundo o relatório, o piloto em comando havia sido contratado por esse operador cerca de 1 mês antes do acidente. O piloto segundo em comando estava atuando pela primeira vez para esse operador como freelancer. Ainda segundo o relatório, o SIC tinha a expectativa de ser contratado para ocupar a vaga de um outro piloto que havia saído da empresa recentemente por não se sentir confortável com as características de operação definidas pelo proprietário. Os 2 pilotos, portanto, estavam tendo a primeira oportunidade de voarem juntos e era a primeira vez que operavam esta aeronave a partir do aeroporto de Juiz de Fora. A aeronave. O avião era um modelo Citation 560XL, conhecido como Excel, fabricado pela Cessna no ano 2000. Havia sido adquirido há cerca de 1 mês e estava com seu certificado de aeronavegabilidade e registro de manutenção em dia. O Citation Excel é um jato executivo bimotor certificado pelo FAA em 1998, segundo os requisitos do CFR Part 25, com capacidade para até 9 passageiros e peso máximo de decolagem, MTOW, de 20.000 libras. O Excel foi um projeto desenvolvido utilizando a cabine grande dos modelos Citation 3 e 7, mas com as asas retas do Citation 5. Assim, o avião mesclava o conforto da cabine maior com o desempenho em pista curta do modelo 5. O avião estava equipado com um gravador de voz de cabine, CVR, e não possuía, nem era requerido possuir, gravador de dados de voo. O Citation Excel possuía no painel de alarmes uma luz de aviso com indicação de No Takeoff. Essa luz de aviso indicava divergências na configuração da aeronave para realizar a decolagem. A luz acendia-se de maneira contínua no solo quando se apresentavam uma ou mais das seguintes situações: flaps fora da faixa de decolagem, abaixo de 7 graus ou acima de 15 graus. Compensadores dos profundores fora dos parâmetros de decolagem. Speed brake das asas não completamente recolhidos ou estabilizador horizontal fora da posição de decolagem. O estabilizador horizontal possuía 2 posições comandadas automaticamente de acordo com a seleção de flaps. Se os flaps estivessem recolhidos, os estabilizadores assumiam a posição de 1 grau positivo. Se os flaps estivessem na posição de decolagem ou pouso, os estabilizadores assumiam a posição de 2 graus negativos. Esse recurso aumentava a autoridade no comando em arfagem em baixas velocidades de voo. Quando existia alguma daquelas condições e as manetes de potência eram avançadas acima de aproximadamente 80% de N1,
A luz de aviso no takeoff passava da situação contínua para piscante e acionava um alarme auditivo, alertando a tripulação sobre a não conformidade na configuração de decolagem. O procedimento previsto no manual de voo, quando o alarme de no takeoff estivesse ativo, consistia na interrupção da corrida de decolagem. No dia anterior ao incidente, a tripulação teve o aviso de no takeoff quando decolando de Bragança Paulista para São Paulo. A decolagem foi interrompida, mas nenhuma anormalidade foi encontrada. No diário de bordo não havia registro do acendimento da luz de aviso. Operações de voo. No dia anterior ao incidente, a aeronave havia pousado no aeroporto Zona da Mata, localizado a cerca de 55 km de Juiz de Fora, transportando o operador. A pista do aeroporto Zona da Mata tem 2.525 metros de comprimento e fica situada a uma elevação de 1.352 pés de altitude. No dia do incidente, antes da partida, os tripulantes receberam a solicitação de trasladar o avião para o aeroporto de Juiz de Fora, pois de lá seria feita a decolagem para o próximo destino, em Belém do Pará. O aeroporto de Juiz de Fora tem uma pista com 1.535 metros de comprimento e está situada a uma elevação de 2.989 pés. Após o traslado para Juiz de Fora, durante o tempo em que o avião esteve no solo aguardando os 4 passageiros, a tripulação permaneceu a bordo da aeronave. Nesse período, fizeram no FMS a inserção dos dados da etapa seguinte até Belém, com a informação de que decolariam com 4 passageiros e mais 2 pilotos, totalizando 6 pessoas a bordo. A aeronave permaneceu cerca de 2 horas e 30 no solo, aguardando a chegada dos passageiros. Com as informações que os pilotos tinham disponíveis e com a quantidade de combustível a bordo, o avião decolaria de Juiz de Fora com um peso total de 19.857 libras, dentro do limite estrutural de 20.000 libras estipulado pelo fabricante. No momento do embarque, apareceram 3 passageiros a mais, totalizando agora 9 pessoas a bordo. Com os 3 passageiros extras, a aeronave passou a estar com um peso de decolagem de 20.386 libras, cerca de 386 libras ou 175 quilos acima do peso máximo de decolagem. Os diálogos registrados pelo gravador de voz de cabine, CVR, indicaram surpresa dos tripulantes com a chegada de 3 passageiros extras no voo. Porém, os dados de desempenho no Sistema de Gerenciamento de Voo, o FMS, não foram atualizados para incluir o peso dos passageiros adicionais. Para a decolagem de Juiz de Fora, o piloto em comando estaria atuando como piloto nos controles e o piloto segundo em comando como piloto de monitoramento. No briefing de decolagem, não foram mencionados procedimentos específicos para casos de emergência. Quando a aeronave estava próxima ao ponto de espera da cabeceira 21, houve o acendimento momentâneo da luz de aviso no takeoff no painel de alarmes. Entretanto, os diálogos gravados pelo CVR não indicaram ter havido uma avaliação operacional sobre o acendimento da luz. Durante a corrida de decolagem, houve novo acendimento da luz no takeoff. A tripulação atuou na posição dos compensadores do profundor e a luz de aviso apagou. Alguns segundos depois, a luz de aviso voltou a acender. Um dos pilotos aventou a possibilidade de interrupção da corrida de decolagem, mas a decisão foi de prosseguir. Nas entrevistas, os pilotos relataram que a aeronave tinha tido esse aviso um dia antes, mas que não haviam encontrado problemas e que julgavam que o aviso seria por um mau contato nos interruptores do sistema de compensador do profundor e, portanto, continuar a decolagem. A aeronave passou pela velocidade V1 e, ao atingir a velocidade de rotação, VR, o piloto em comando atuou nos controles para mudar a atitude em arfagem, mas não houve resposta, e o avião continuou no solo, agora em alta velocidade. Frente a essa situação, o piloto em comando decidiu interromper a decolagem com a aplicação de freios e reversores. Mesmo assim, a aeronave ultrapassou os limites longitudinais da pista. Distância de decolagem. Quanto ao desempenho de um avião certificado pelo CFR Part 25, as distâncias de decolagem levam em conta 3 condições. Distância normal de decolagem com todos os motores operando com uma margem de 15%. Distância de decolagem com um motor inoperante a partir da velocidade de falha do motor, VF, até a aeronave cruzar 35 pés de altura. Ou
distância de aceleração e parada, considerando uma interrupção da decolagem no máximo na velocidade v1. Assim, uma interrupção acima da velocidade v1 vai significar uma distância de aceleração e parada maior do que os números fornecidos no manual de voo para aquela condição. Normalmente, os manuais de voo apresentam dados para uma pista balanceada, onde a distância de decolagem com motor inoperante e a distância de aceleração e parada têm o mesmo comprimento. Os dados de desempenho do Citation Excel limitavam o peso de decolagem a 20.000 libras por requisito de capacidade de subida com um motor inoperante. A distância de decolagem para o peso máximo estrutural de 20.000 libras, com flap 15, nas condições de Juiz de Fora e temperatura de 25 graus, seria de 4.800 pés ou 1.463 metros, ou seja, dentro da distância de decolagem de 1.535 disponível para esse aeroporto. No entanto, as cartas de desempenho não apresentam dados para pesos maiores do que 20.000 libras, de modo que para pesos acima do limite não se poderia precisar nem qual era a distância de decolagem, nem a distância de aceleração e parada no caso de uma interrupção na V1. O relatório de investigação mostra que para o peso de 20.000 libras, a V1 seria de 104 nós. Algumas notícias publicadas na mídia em dezembro de 2025, logo após a divulgação do relatório do CENIPA, apontaram que o principal fator contribuinte para o acidente teria sido a decolagem acima do MTOW. O peso de decolagem era limitado pela capacidade de subida no segundo segmento da decolagem com um motor inoperante, de forma que a tentativa de decolagem acima do MTOW deve ser vista assim como um desvio operacional, mas estando os dois motores operando, não aparenta ter contribuído para a excursão longitudinal da pista. O fator que possivelmente levou à extrapolação dos limites da pista foi a abortiva acima da velocidade VR, quando houve o comando de rotação para atitude de decolagem e a aeronave não respondeu, permanecendo no solo. Nessa situação em que o avião não responde ao comando de decolagem, obviamente não há nada a ser feito a não ser comandar a interrupção da decolagem. Porém, a velocidade V1 estabelecida no manual de voo é a máxima velocidade onde a aeronave consegue parar dentro da distância de aceleração e parada, caso o avião estivesse dentro dos limites de peso e caso a interrupção tivesse sido comandada até a velocidade V1. Nenhuma das duas condições estavam presentes, ou seja, o avião estava acima do peso onde existiam dados sobre distância de decolagem e a rejeição aconteceu acima da velocidade VR. Antes de falarmos dos tópicos que não constam do relatório de incidente, é importante fazer uma ressalva. Uma investigação com fins de prevenção busca inicialmente responder a duas perguntas: o que aconteceu e por que aconteceu? Identificar o que aconteceu, a sequência de fatos que levou ao incidente, é relativamente simples. Porém, só isso não atende aos objetivos da prevenção. Somente quando se identificam os porquês é que é possível gerar estratégias para prevenção. Vejamos uma linha do tempo resumida dos fatores que levaram à excursão de pista com o Papa Romeo Alfa Alfa Alfa. Houve uma opção de decolar do aeroporto de Juiz de Fora, que tem uma pista cerca de 1.000 metros mais curta que a do aeroporto Zona da Mata e situada em uma altitude cerca de 1.600 pés mais elevada, tudo isso degradando o desempenho de decolagem. De última hora, apareceram para o embarque 3 passageiros a mais do que o planejamento feito pelos pilotos. A aeronave passou a estar acima do peso máximo de decolagem estrutural. Não houve uma atualização do planejamento de desempenho. Na corrida de decolagem, houve o acendimento da luz de aviso No Takeoff. Houve a decisão de prosseguir, apesar do procedimento para a luz No Takeoff determinar a interrupção da decolagem. Na velocidade VR, o piloto nos controles declarou ter comandado a rotação. O avião não respondeu ao comando, permanecendo no solo. Sem opção, o piloto comandou a rejeição de decolagem, RTO. A aeronave ultrapassou os limites da pista, sofrendo danos leves. Nessa sequência de eventos, um fato essencial para a excursão de pista foi a aeronave não ter respondido ao comando de rotação. Se o avião tivesse saído do solo ao comando do piloto, mesmo na presença de todos os desvios anteriores, não teria havido excursão da pista.
Então, uma das perguntas mais importantes na investigação seria: por que o avião não rodou? Daqui a pouco vamos listar algumas hipóteses, mas lembremos que o avião chegou nessa condição porque houve uma decisão de prosseguir na decolagem após o acendimento da luz de aviso de no takeoff. A segunda pergunta importante seria: qual a causa do acendimento da luz de aviso? Será que ela teve alguma influência no fato do avião não ter respondido ao comando de rotação? Podem existir inúmeras possibilidades para uma aeronave não responder ao comando de rotação feito pelo piloto no momento da decolagem. Comandos de voo travados. Apesar do cheque de comandos de voo constar nos procedimentos de checklist, já aconteceram diversos casos de tentativa de decolagem sem liberar a trava dos comandos de voo, como um Gulfstream nos Estados Unidos e um Citation no Rio de Janeiro. A tripulação só percebe o fato na hora de comandar a rotação, e aí a aeronave já está acima da V1 e vai ultrapassar a distância de aceleração e parada. Centro de gravidade além do limite dianteiro. Já aconteceram casos onde não foi feito o cálculo de posição longitudinal do centro de gravidade. Com o CG além do limite dianteiro, a aeronave pode não responder ao comando de rotação feito pelo piloto, como nesse caso com o Challenger 600 nos Estados Unidos. A rejeição da decolagem foi iniciada acima da V1 e da VR, e a aeronave ultrapassou os limites da pista. No caso do Papa Romeo triplo alfa, o relatório de investigação não determinou qual era a posição longitudinal do centro de gravidade da aeronave. Também existem vários registros na aviação onde os pilotos comandaram a rotação abaixo da velocidade VR. Essa situação pode ocorrer normalmente em duas circunstâncias. Primeiro, no caso dos tripulantes terem cometido um erro no cálculo de peso de decolagem e estarem utilizando inadvertidamente velocidade V1, VR e V2 para um peso mais baixo do que o peso real da aeronave. Ou um comando de rotação abaixo da VR prevista se o planejamento tiver sido para uma determinada configuração de flaps e a aeronave estiver realizando a decolagem com uma configuração de flap diferente da configuração planejada. Na família do Citation Excel, existem alguns registros de acidentes por tentativa de decolagem com parking brake aplicado. Em um dos casos nos Estados Unidos, o piloto comandou a rotação e o avião não respondeu por causa do momento picador existente nas rodas do trem de pouso durante a corrida com os freios aplicados. A aeronave ultrapassou os limites da pista e pegou fogo, ficando totalmente destruída. A quinta situação é a do estabilizador horizontal fora da faixa de decolagem. A posição do estabilizador horizontal é essencial para que haja efetividade do profundor no momento da rotação. O Citation 560XL tem histórico de falhas associadas com o movimento do estabilizador horizontal. Em 2003, por exemplo, um Citation XL, registro November 789 Charlie November, ultrapassou os limites da pista durante a decolagem do Aeroporto Executivo de Chicago. O piloto comandou a rotação e o avião não respondeu. A tripulação abortou a decolagem acima da velocidade VR e o avião ultrapassou os limites da pista, sofrendo danos substanciais. O estabilizador horizontal do Citation Excel, como já vimos, tem duas posições comandadas automaticamente pela posição dos flaps, uma para voo de cruzeiro e uma para decolagem e pouso. Com os flaps estendidos, o estabilizador fica em uma posição mais a cabrar, aumentando a autoridade do profundor no comando de rotação. A equipe de investigadores constatou que o estabilizador horizontal estava na posição de cruzeiro, mesmo com o flap selecionado para decolagem. Um conector elétrico do sistema que comandava o posicionamento do estabilizador horizontal estava com um pino defeituoso, causando um funcionamento intermitente do sistema de posicionamento do estabilizador. Na investigação do Papa Romeo triplo alfa, não há menção à posição do estabilizador horizontal na decolagem e nem menção sobre testes para verificação de funcionalidade do sistema. O funcionamento do estabilizador horizontal do Citation Excel já esteve presente em alguns outros incidentes graves, inclusive em voo. Em 2002, um Excel estava realizando o procedimento de subida após a decolagem, quando o flap foi deixado inadvertidamente na posição de 7 graus, ao invés de ser recolhido completamente. A velocidade máxima com flap 7 é de 200 nós. Com a aeronave cruzando 9.000 pés e velocidade de 254 nós, os tripulantes perceberam e comandaram o recolhimento do flap para AP.
Como o avião estava com o estabilizador naquela posição a quebrar por causa do flap estendido, na medida em que a velocidade ia aumentando, o piloto automático teve que ir ajustando os compensadores do profundor até chegar no batente a picar, para contrariar a tendência quebradora do estabilizador horizontal. Quando os pilotos perceberam e os flaps foram recolhidos em alta velocidade, somaram-se as forças a picar do compensador do profundor com a força a picar pelo reposicionamento do estabilizador horizontal. A aeronave baixou o nariz bruscamente, voando em direção ao solo. Rapidamente, o piloto desacoplou o piloto automático, reduziu as manetes e abriu os speed brakes. Mesmo assim, o avião atingiu uma velocidade de mais de 300 nós, com razão de descida de mais de 9.000 pés por minuto. A recuperação ocorreu a 3.800 pés de altitude. A investigação associou a perda de controle em voo com o recolhimento do flap acima do limite de velocidade, gerando uma tendência a picar na trajetória da aeronave. Portanto, existem inúmeras possibilidades para uma aeronave não responder ao comando de rotação, tanto na esfera de planejamento de voo, quanto no funcionamento dos sistemas ou dos procedimentos de cabine. Além dos desvios operacionais já mencionados, entender por que o avião não respondeu nos ajuda no processo decisório como pilotos e também poderia conduzir a medidas de prevenção mais efetivas nos relatórios oficiais. Conclusões. As conclusões listadas aqui representam em parte a minha visão e diferem um pouco daquelas constantes no relatório de investigação. No meu entender, contribuíram para este incidente de excursão de pista na decolagem o fato de o avião estar acima do peso máximo estrutural, de não haver dados sobre distância de decolagem e a tripulação ter decidido prosseguir sem conhecer o desempenho nessas condições. A falta de coordenação entre os tripulantes na preparação e no briefing das ações no caso de anormalidades na decolagem. A decisão de prosseguir na corrida de decolagem, apesar da existência de uma luz de aviso que determinava a interrupção do procedimento. A falta de resposta em airfagem no momento em que houve o comando de rotação, que não foi explicada. E a violações operacionais, como a aceitação de decolagem acima do MTOW e a continuação da corrida de decolagem, apesar do alarme de no takeoff. Este incidente de excursão de pista demonstra, mais uma vez, que um evento adverso dentro da aviação é resultado da falha de diversas camadas de proteção que existem dentro do sistema. Além das camadas de proteção, a aviação tem altos níveis de segurança porque coloca margens entre os eventuais erros operacionais e alguma consequência adversa. Assim, um erro normalmente não resulta em acidente porque existe uma margem de segurança entre o erro e a consequência indesejada. No entanto, quando o tripulante, por motivos de pressão externa ou mesmo pressão autoimposta para a realização do voo, decide deliberadamente violar essas margens de segurança, muitas vezes porque já violou antes e não aconteceu nada, ele passa a operar sem margens no caso de qualquer anormalidade. Quando essas violações se conjugam com alguma outra condição inesperada, a operação fica vulnerável a resultar em uma situação irreversível. Devemos lembrar, somente a tripulação tem todos os dados para tomar uma decisão operacional. Com base nesses dados, é responsabilidade do comandante da aeronave estabelecer limites e orientar o operador ou proprietário, enfatizando que suas decisões têm por objetivo a segurança de todos que estão a bordo. Um tripulante que abre mão dessa prerrogativa de tomar decisão não pode se considerar um comandante da aeronave. Por mais que existam pressões externas ou autoimpostas, a responsabilidade por um voo nunca recairá no proprietário ou no operador. Recairá sempre no piloto em comando. Pense nisso. Muito obrigado e bons voos.